Fumaça branca na Gávea. Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo, foi anunciado na noite desse dia 14, dessa sexta-feira. Jorge Jesus era esperado por muitos, mas o fato é que o Flamengo já escolheu seu novo treinador, não quis esperar até o Jorge Jesus chegar. Então nós vamos aqui nesse vídeo analisar como joga o Jorge Sampaoli. Será que você sabe tudo? Só porque ele já passou pelo Brasil? Vamos analisar tudinho, entrar, aprofundar bastante no trabalho dele no Olympique de Marseille para entender como é que ele deve armar esse Flamengo, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o teu like para a gente aumentar o alcance desse vídeo, evitar a desinformação das pessoas e vamos falar sobre tática sem tatiquez. Você já pensou em analisar o jogo de futebol como um profissional, entender as dinâmicas táticas das equipes e poder ali trabalhar como profissional, identificar grandes talentos, ganhar uma nova profissão ou até mesmo se tornar um influenciador na internet aprendendo exatamente como analisar uma partida, analisando como eu ou como gente melhor do que eu? Então, aproveita a promoção que eu consegui para você no Explorando o Jogo, o curso da comunidade Mestres da Análise. Sai de R$ 497 por R$ 97. É uma baita promoção que você aproveita clicando no link que está na descrição desse vídeo. Então já aproveita isso aí, não perde, não fica de fora. E eu garanto, tá? Esse curso eu já fiz, é muito bom, é introdutório, você vai avançar no seu conhecimento a partir deste curso, tá? Vamos falar sobre o Jorge Sampaoli. O Flamengo definiu aí a contratação do Jorge Sampaoli, a torcida queria o Jorge Jesus, e aí tem muita gente já tirando o Sampaoli como se ele fosse um técnico ruim. É fato que existe um risco grande na sua contratação e a gente vai abordar os riscos aqui. Também vamos abordar a forma como ele joga e a forma como ele montou suas equipes, as características marcantes desse ótimo treinador argentino. Se é o melhor para o Flamengo, a gente vai debater ao longo do vídeo. Mas é importante você estar informado sobre como joga esse treinador, tá bom? E vamos que vamos. Lembrando de deixar o like aí. Sampaoli começou a sua carreira de treinador em 97, no Argentino de Rosário. E aí rodou bastante pela América do Sul, nesses clubes aí, que você está vendo, até chegar na Universidade do Chile em 2011. Ali ele fez o primeiro grande trabalho da sua carreira, e foi ali o primeiro grande trabalho com notoriedade, né? E dali foi para a seleção chilena, aonde ficou por bastante tempo, conquistando ali títulos, né, importantes aí, dos mais importantes da história da seleção chilena. Em seguida foi ao Sevilha e largou tudo quando recebeu um chamado da seleção argentina. Gente, a atual campeã do mundo é a Argentina. O técnico da Argentina na última Copa, na penúltima Copa, no caso, agora é técnico do Flamengo. Isso não é pouco, tá? Não deve ser pouco. O Santos, de 2019, foi também treinado logo após a Copa do Mundo pelo Sampaoli, o Atlético Mineiro, o Olympique de Marseille e, mais recentemente, o Sevilha de novo, né? Ele tinha ido bem no Sevilha e acabou retornando ao clube. Bom, conquistas. Ele conquistou uma Copa Sul-Americana pela Laú, conquistou um Clausura, 2 Apertura com o Laú, conquistou a Copa América com a seleção chilena e o Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro, o único título dele pelo futebol brasileiro. Fato é que, para um treinador de seu calibre, Sampaoli ainda precisa ter mais títulos, né? E talvez por isso ele seja tão entusiasta da ideia de treinar o Flamengo. Bom, vamos falar sobre ele um pouco mais, tá? Ele é argentino, como você provavelmente já sabe, tem 63 anos, o estilo dele é ofensivo, mas ele é um cara extremamente controlador de partidas. Os seus times costumam manter a posse de bola e a não acelerar tanto o jogo. A gente vai falar mais ainda, mostrar dados para você, vai mostrar jogo, vai mostrar muita coisa aqui. Aliás, põe no vezes 2 aí se você tiver com pressa, porque tem muito conteúdo aí, o vídeo deve ficar extenso.
O tipo de marcação que ele prefere é uma marcação zonal mista ali. Tem encaixes pontuais em determinados locais do campo. Ele gosta de marcar com um bloco alto. E o comportamento sem bola é de pressão por setor. Então, digamos que a zona da bola ali tá. A bola está um pouco próxima do gol adversário ali, ele vai fazer uma pressão no portador da bola. Geralmente, tá? Bom, vamos mostrar aqui o Sampaoli do Santos, o Sampaoli do Olympique de Marseille e o Sampaoli do Atlético. São os 3 trabalhos que a gente estudou com profundidade. Não quis me aprofundar no trabalho do Sevilha, foi o trabalho mais recente, mas um trabalho incompleto. Vamos analisar os trabalhos completos que ele teve de uma temporada em cada clube. Bom, pelo Santos em 2019, ele foi o segundo time, um pouquinho abaixo do Flamengo do Jorge Jesus, em posse de bola. Ele teve 57% de posse de bola, assim como o Flamengo, só que o Flamengo 57,9%. Pelo Olympique de Marseille, ele teve 62% de posse de bola no campeonato francês. Mesmo percentual do PSG, que nas casas decimais também teve mais. E pelo Atlético Mineiro em 2020, ele teve 59% também de posse de bola, que é o mesmo percentual do Flamengo, que ganhou por um décimo, ali 59,5%, 59,4%. Ou seja, os seus times sempre, invariavelmente, são times que são daqueles que ficam mais com a bola de suas competições. Isso vai além, tá? E o efeito, um dos efeitos claros disso é a quantidade de finalização concedida. O Santos de 2019 até era um time que concedia muita finalização. Ele foi o quarto time que menos concedeu finalização no Brasileiro. Mas o Olympique, por exemplo, que não era o melhor time da França, o melhor time era o PSG, né? O Olympique foi o vice-campeão. O Olympique foi disparadamente o time que menos concedeu finalização no campeonato francês. Assim como o Atlético Mineiro, em 2020, foi também o time que menos concedeu finalização no Campeonato Brasileiro, vencido pelo Flamengo naquele ano. Tá? Eu acho isso muito interessante. Tá? Muito se fala sobre posse de bola, não ter serventia, posse pela posse. Gente, posse de bola mantém o jogo controlado e mantém o adversário longe do seu gol. Vamos lá. Bom, no Olympique de Marseille, ele foi o vice-campeão. O destaque do time em gols foi o Payet, e ele teve 21 vitórias e 38 jogos. Teve 9 derrotas. Os times do Sampaoli, eles apresentam um pouco de oscilação e acabam perdendo mais partidas do que o trabalho dele deveria, tá? É fato também que ele tem pego segundas ou terceiras forças dos países onde tem atuado. O Santos não era nem terceira força no Brasil, quando ele treinou e foi vice-campeão brasileiro. Então, isso também precisa ser considerado. Em 2020, ele ficou a 3 pontos do Flamengo, que foi campeão brasileiro. E acabou perdendo 10 partidas. Foi um campeonato atípico, onde o próprio campeão, o Flamengo, perdeu 9 partidas e foi campeão. É importante dizer isso no contexto de pandemia. O que eu queria mostrar para vocês aqui embaixo? A quantidade de intensidade de desafio. Tá? Esse é um indicador novo, que o iScout, que é a ferramenta de scout que eu tenho utilizado mais recentemente, que é a mesma que vários clubes utilizam, ele dá esse número como o quê? Duelos, combates e interceptações por minuto. O Atlético Mineiro foi o segundo melhor time nesse quesito no campeonato de 2020. Tá? O segundo time mais intenso, perdendo apenas para o Flamengo, do Rogério Ceni na época. Em 2019, o Santos dele foi o time mais intenso do Campeonato Brasileiro. O time com maior intensidade de duelos, combates e interceptações por minuto de posse do adversário. Ele marcou melhor do que o Flamengo do Jorge Jesus. Tá? Então é interessante falar nisso aí. A gente vai colocar a estrutura do Olympique para exemplificar um negócio que eu achei interessante para vocês, mas
tomem essa estrutura como geral, tá? Ele basicamente tem duas estruturas de trabalho. Você vai ver na escalação isso orbitando entre 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 5-3-2, enfim. Depende muito da ocorrência em cada partida. Fato é que, segundo as regras de ação de cada time, que é o mais importante, a gente tem aqui determinados movimentos que são característicos em dois padrões dos times do Sampaoli, tá? E vou tirar, por exemplo, aqui o último trabalho que tem um ponto interessante. O Olympique de Marseille era escalado em vários jogos com dois centroavantes, assim como o Flamengo tem dois atacantes, ele era escalado com dois caras que são basicamente centroavantes. O Bakambu, né, que você deve conhecer, e o Bamba Dieng. Os dois são centroavantes. O camisa 10 do time, Payet, que era o craque do time, a estrutura do time era formada por Paul Lopes, goleiro, Camará, volante zagueiro, você vai entender depois, Gerson, Gueidozzi e Payet. Tá? Esses eram os caras que nunca saíam do time. Bom, o Payet, ele fazia um falso 9, né, como eu, brincadeiras à parte. Aliás, deixa o teu like aí, aproveitando que eu falei de falso 9, deixa o like aí e se inscreve no canal que a gente tem que bater 50k até o fim do ano. Bom, esse time fazia a saída que a gente chama de sustentada, a saída com os dois zagueiros e os dois laterais, e formava meio que esse losango de meio de campo com os dois atacantes abertos numa fase de progressão. Porém, quando o time avançava numa fase de construção, quando o time avançava para uma fase de progressão, para finalização, o Gueidozzi e o Gerson, que eram simétricos até ali, passavam a adotar posturas diferentes. O Lirola, que era o lateral direito nesse contexto, fazia a profundidade por um lado, como um ala, e o Gerson abria em diagonal pelo outro lado. Tá? E o Gerson estava atacando sempre o corredor do campo. E assim acontecia a tal pirâmide, né? Uma pirâmide com dois atacantes, ou seja, os dois atacantes jogam inicialmente abertos para ganhar duelos em bola longa, para, enfim, poder ser escalados juntos e manter os conceitos do jogo de posição. Sim, o Sampaoli é um adepto fervoroso do jogo de posição. Isso não é um problema, tá? Pelo amor de Deus. E esses dois atacantes, eles, para jogarem juntos, foi criada essa dinâmica de o Payet ser um falso 9, que pode ser emulado, por exemplo, pelo Arrascaeta no elenco do Flamengo, tá? E aí esse losango, essa pirâmide aparecia. A outra dinâmica que o time tinha era com jogadores diferentes. Mantida aquela espinha dorsal que eu falei para vocês, o Camará, que é volante, atuava ali como um zagueiro, só que não era qualquer zagueiro, vocês vão entender ao longo do vídeo, tá? Essa estrutura de três zagueiros colocava o Gerson como ala, sim, o Gerson jogando exatamente na função que hoje joga o Ayrton Lucas. E o Gueye, que jogou de lateral várias vezes, quando o sistema virava para ala, como ele é um volante, ele não fazia essa função. Quem faz é o Gerson, que faz. E aí ele abria a mão dos dois atacantes, os dois saíam de uma vez, e entrava o Milik, que é um centroavante de imposição física, e o Under, que é um ponta-direita que é bastante criativo ali e que tem números bons de gols e assistências, tem muito impacto nos jogos. Ex-Roma. E aí o time passava a atacar num 3-2-5, com o Gerson fazendo ali a ala junto com o Rongier, tá? E esse era o sistema dessa equipe. Bom, vamos mostrar aqui para vocês, exemplificando nos jogos. Primeiro ponto legal de falar. O goleiro do Sampaoli, vocês estão vendo onde está aqui o Paul Lopes? Ele está quase no meio de campo, né? O Santos vai ser bastante exigido a jogar adiantado, está bastante adiantado. Muito se fala sobre a semelhança do Sampaoli com o Vitor Pereira pelo fato dos dois serem adeptos do jogo de posição. Bom, as semelhanças acabam aí,
tá? O time do Sampaoli tem várias características que o time do Vitor Pereira não tem. Ele é um time de mais, ele é mais ferrenho, adepto do jogo de posição, mas ele adapta bastante a estrutura do time ao elenco que tem, de uma forma, como eu mostrei para vocês, de uma forma a estar sempre com a posse de bola e assim minimizar problemas defensivos. Defensivamente tem muita diferença também que eu vou mostrar para vocês, tá? Então o Paulo Lopes aqui começando aquela construção e um 2-3-5, né? Nesse sistema. Aqui um exemplo do Santos também, né? Fazendo a saída sustentada, que depois se torna um 2-3-5 em organização ofensiva, já em organização ofensiva em fase de progressão. Isso se torna um 2-3-5. Aqui tem um ponto interessante de falar. Os times do Sampaoli conservam muito a posse de bola no corredor, no meio do campo, numa fase de progressão no meio do campo. Ele não é um time, como os times de jogo de posição normalmente são, que buscam sempre aquele apoio frontal, aquele pivô. Digamos que o Pedro, por exemplo, que é essencial para a implantação do sistema, por exemplo, para o Vitor Pereira ele era, por exemplo, para o Sampaoli não vai ser tão essencial. E o Gabigol pode ser muito potencializado por ele. Por quê? Ele costuma criar essas dinâmicas de atração da linha de marcação para ataque das diagonais, né? Para abertura das diagonais de passe, que são os facões que o Gabigol faz muito bem. Tá? Aliás, falando em facão, se você quiser aprender aí a identificar características marcantes de um jogador e de um jogo, não se esqueça aí de fazer o curso da comunidade mestre da análise, explorando o jogo, aprenda a analisar o jogo como um profissional. Tá? Vá lá, aproveite essa promoção, clica na descrição do vídeo aí, de R$ 497 por R$ 97. Vamos voltar aqui. Deixa o like. Aqui uma dinâmica legal que os times dele faz, que é a dinâmica do passe do zagueiro direto ao ponta. Né? Ele faz a saída que a gente chama sustentada, aqui está o lateral, o Gueye aqui para receber essa bola, e ele vai fazer o corta-luz e já se projetar, né? E receber, e aí já se torna uma dinâmica ofensiva de chance de colocar a bola na área e fazer um gol, tá? Essa dinâmica deu para notar com muito padrão no time do Olympique de Marseille e no Santos também, tá? Aqui, a outra dinâmica que eu mostrei para vocês que ele faz em todas as equipes. Tem sempre essas duas dinâmicas, que esse já é o 3-2-5, diferente do 2-3-5, né? Diferente da saída com 4 homens, 2 zagueiros e 2 laterais, a saída com 3 homens. No Atlético Mineiro, ele utilizava o Guga ou o Mariano junto à saída de 3. Ele não baixava o Alan, por exemplo, ou o Otávio, e também não baixava o Arana. O Arana fazia a amplitude pelo lado esquerdo e a profundidade, e o Savarino era quem fazia do lado direito. Já no Olympique, o então volante Camará jogava de zagueiro e ficava realmente de zagueiro, se vamos ver no momento defensivo, fazendo esse sistema. Interessante falar sobre a troca de casas, conceito do jogo de posição, né? O jogador ocupar a posição e não necessariamente a sua função. Aqui o Gueidouzi, que é um volante ali, teoricamente simétrico ao Gerson, ou não nesse sistema, e ele vai assumir a posição de centroavante porque o Milik se movimentou, né? E aí o Gueidouzi passa a estar no comando de ataque, olhando o jogo de frente. Aqui ele fica o tempo inteiro preocupado no posicionamento do seu colega e já vai organizar o seu próprio posicionamento, porque ele está fechando linha de passe para ele, entrando na marcação, facilitando a marcação, já corrige, e o 3-2-5 fica de novo com amplitude, com máximo de linhas de passe abertas para poder construir o jogo. Gente, para quem acompanha o Flamengo mais recentemente, né, de 2019 para cá, o Flamengo do Sampaoli promete ter muito do que teve o Flamengo do Rogério Ceni, tá? Eu gostava do Flamengo do Rogério Ceni, especialmente no final do primeiro ano dele, né?
e no início da segunda temporada, antes do time dele ser devastado por lesões e convocações. Era um time bastante interessante, que colocava vários jogadores de baixa intensidade física e conseguia gerar ali posse de bola e domínio de todas as partidas, né? E eu imagino o Flamengo dele nesse sentido. Eu imaginei inicialmente que ele não fosse potencializar alguns atletas como o Gabigol, por exemplo. Mas o Gabigol deve ser potencializado porque os times dele estão o tempo inteiro atacando a última linha e não fazem questão de reter a bola no ataque, justamente porque fazem questão de ter a bola sempre. Então não adianta você colocar sempre a bola em último terço, porque se você colocar sempre a bola em último terço, você vai colocar na zona de disputa mais densa do jogo e a chance de você perder essa bola e ser atacado é muito maior, tá? Então essa é a estratégia de se defender com bola. Tem uma dinâmica de bola longa que eu achei muito interessante, tá? Também observado, especialmente no Atlético e no Olympique. Aqui a gente vê o jogador aqui com a bola, o Camará, aquele jogador que eu falei para vocês, e o Dieng, lembra que eu falei que é um centroavante que joga pela ponta? Pois é, ele vai assumir o comando do ataque, que iniciava as jogadas na ponta, ele vai assumir o comando do ataque e ele vai arrastar com ele esse marcador. Enquanto isso, esse lateral vai fazer o movimento ao contrário, para atacar a amplitude. Vejam como ele já fez o marcador correr na outra direção, já induziu ele, tem um jogador na sobra, e aí vejam o espaço aberto para a inversão. E conseguiu, com esse movimento, induzir o balanço do time adversário todo para um lado, e aqui tem a bola do outro lado, uma bola longa do outro lado, tá? Aqui, lembra do que eu falei, do ataque à última linha? O próprio goleiro, como eu já tinha mostrado em outros momentos, ele faz bastante essa dinâmica. Quando ele avança, o Camará, que é o cara do 3-2-5, avança para ficar na frente dessa saída de 3. E aí a saída acaba ficando num 3-1-2-5 e acaba ganhando um homem, gerando superioridade numérica. Existe uma dinâmica também para poder gerar essa superioridade, especialmente contra times que têm linha de 4. Né? Vejam como já está com superioridade numérica aqui, dividindo referência dos dois pontas, e aqui o Guendouzi vai arrastar para dentro para a bola entrar no Milik. E aí o goleiro também lançava muito bem. O Santos eventualmente lança muito bem e eventualmente entra em má fase, mas ele deve ser exigido a isso pelo São Paulo. O São Paulo faz muita questão que o goleiro saiba jogar com os pés, saiba jogar bem com os pés, tá? Bom, a pressão ao portador da bola é uma marca do trabalho do São Paulo. O São Paulo executa uma estratégia de marcação alta que ela não é tão intensa, por exemplo, como a estratégia do Jorge Jesus e até mesmo que o Vitor Pereira tentava implantar, né? Que era uma pressão mais incisiva e zonal. Ele faz uma pressão individual, que a gente chama de pressing, que na verdade é pressão em inglês. E o mais interessante é que a abordagem defensiva na marcação alta ela é sempre lateralizada ao cara que está com a bola. Então agora a bola está no Felipe Alves ali, então o goleiro do Fortaleza, vocês vão ver o que o Sacha vai fazer. Ó. Ele vai chegando pelo lado, por quê? O principal objetivo dele não é tentar interceptar esse passe. Ele sabe que raras vezes ele vai conseguir interceptar esse passe. Então, o que ele quer fazer aí, gente? Ele quer direcionar o passe do Felipe Alves. Ao direcionar esse passe, ele orienta toda a defesa para que a defesa faça o balanço e gere superioridade na zona onde a bola vai chegar. Entendem como isso é inteligente? Então vai, deixa o like aí então, se tu achou isso inteligente. Aqui um outro exemplo. E o cara que está com a bola sempre sofre uma pressão vigorosa. Os outros fecham o espaço. Os outros jogadores que estão executando esse pressing fecham o espaço, fecham as diagonais, fecham os lados do campo, mas não combatem. Quem combate mesmo quem é combatido mesmo é o cara que está com a bola, até mesmo se for o goleiro. Esse lance quase foi gol, inclusive, tá? O Tardelli bloqueia esse chute e a bola passa em cima da linha do Palmeiras e não entra. Aqui um outro exemplo, tá? Aqui o Gerson está fazendo a marcação alta e ele vai bloquear o lado do campo. Então, qual que é o objetivo dele aqui? Canalizar o jogo, né? Ele vai fechar essa opção de passe
e o jogador vai ter que tentar sair por dentro. E vejam como está denso por dentro aqui a última linha do Olympique. Assim você mantém uma superioridade numérica na zona da bola, tá? Então essa é uma estratégia defensiva. É claro que o resto do campo fica despovoado. Então se o cara encontrar um lançamento genial, aí méritos dele. E aí parabéns para ele, vai ser gol, tá? O Camará, como eu tinha falado para vocês, quando fica ali, a linha de 5 ela aparece em muitos momentos, até mesmo quando o Sampaoli entra com a formação de um 4-3-3, por exemplo. Tá? A linha de 5 aparece muitas vezes. No Olympique, essa linha de 5 aparecia através do Camará, que muitas vezes tinha uma escalação inicial como volante, mas fazia o encaixe, era o responsável pelo encaixe individual no centroavante. Nessa jogada, lembra que eu mostrei para vocês que o Gerson estava fechando o lado do campo? Pois é, o zagueiro adversário vai conduzir e o jogador, o centroavante, vai baixar para tentar dar a opção de passe, o Camará vem com ele. Executa o encaixe e a perseguição longa, tá? Não são todos os zagueiros que executam perseguição longa e nem em todos os jogos, mas eventualmente ele coloca jogadores, especialmente quando tem linha de 5, ele sempre executa encaixe justamente para que essa linha não fique ali apática, como foi um problema da linha de 5 do Vitor Pereira. Vocês veem que aqui, ó, aquela linha de 5 se tornou uma linha de 3 por conta dessa compensação e também, né, da fase do jogo, que era uma marcação alta em pressing. O pressing, gente, qual que é a vantagem do pressing? Você está pressionando numa marcação individual o seu adversário na saída de bola dele. Qual que é a desvantagem? Você acaba levando quantos jogadores ele levar para a saída. Então, por exemplo, se for marcar um time do Fernando Diniz pelo pressing e ele baixar os 10, você vai baixar os 10. Tá? Então, tem sempre um risco, tá? Mas eu imagino, na minha opinião, é a marcação alta mais eficiente que tem, muito melhor do que a zonal para marcar alto. Aqui um outro exemplo da pressão ao portador. O Sacha, de novo, agora pelo Santos, vai fazer essa abordagem. Vejam como ele chega lateralmente. O objetivo dele é o quê? Que esse passe não seja dado nessa direção, que ele seja dado na direção que ele quer induzir a defesa dele a marcar melhor, tá? Aqui um outro exemplo. O time está defendendo num 5-2-3. Pô, o Vitor Pereira defendia assim, era ruim. Gente, enfim, tem jogos e jogos, tem sistemas e sistemas, tem aplicação, execução e execução, tá? Aqui a bola está pelo centro do campo e os dois caras que estão no lado aqui por essa marcação estão fechando os corredores laterais. Aqui o objetivo é fechar a linha de passe por fora. Você vê que os laterais não estão nem preocupados em se aproximar dos extremos adversários, porque o passe está dificultado. Então ele vai ter tempo, como vai ter que ser feito um passe alto, ou a bola vai ter que passar por esse atleta aqui, ele vai ter tempo para fechar e encurtar essa marcação depois. Então ele se mantém com uma linha densa, fechando o corredor central, que é onde fica a baliza, é o corredor mais perigoso do campo. Então acaba adensando esse corredor. Aqui, de novo, encaixe individual com perseguição, né? E o 5-4-1 já apostado. Muitas vezes, num bloco médio, né, já depois de não dar certo uma pressão alta, ali no bloco médio, o time vai se defendendo um 5-4-1, com alguém baixando ou executando o encaixe, tá? Aqui um outro exemplo. Aqui é um jogo muito interessante que eu assisti, tá? O legal de estudar é que você acaba vendo jogos interessantes. Uma coisa interessante é essa aqui, tá? O Gerson marcando o Messi. O Gerson foi ala, o Messi iniciava as jogadas pela ponta direita e o Gerson marcou o Messi faz um ano, exatamente um ano, tá? Bom, essa jogada aqui, nesse jogo, lembra que eu falei para vocês do encaixe individual e que ele não faz encaixe individual em todos os jogos? Pois é, como o PSG é um time que tem 3 caras extremamente habilidosos e fora de série no ataque, e tem uma dinâmica de esvaziar a referência para tirar a referência da marcação e abrir espaço para Neymar, para Messi, para Mbappé em diagonal ali, o que o Sampaoli fez? Ele não fez os encaixes.
manteve a linha de 5 densa ali e não executou os encaixes. Dificultou bastante o jogo para o PSG. Foi 2-1 o jogo no Parque dos Príncipes, jogo entre o primeiro e o segundo colocado do campeonato, tá? Então, assim, quando você via que o PSG acabava ficando com muita gente fora do bloco, não conseguia penetração no bloco do Olympique, porque o Olympique, digamos, dobrou a aposta, né? Então, você vai fazer isso, então tranquilo, eu não vou te acompanhar, e aí você vai ficar com esse buracão aqui, eu tô cheio de sobra. Aqui é uma vista superior disso, né? Vejam como o time todo do PSG está fora do bloco do Olympique, né? Fora aqui o Milik ou o Payet, não sei, não lembro que era esse, fora esse jogador aqui, todos os outros jogadores do PSG estão fora, estão atrás dos jogadores do Olympique, né? Então, assim, a chance de você sofrer gol é muito menor, tá? Muito menor. Foi um baita trabalho dele no Marseille, tá? Aqui, uma forma de eliminar tantas sobras, né? Essas sobras, elas são ruins se elas não souberem, se o seu time não tiver dinâmicas para eliminá-las. Por que elas são ruins? Porque elas geram justamente uma perda de meio de campo, né? Você vai exigir que teu ataque recomponha mais para marcar menos gente, e o adversário vai conseguir ser perigoso te atacando com menos gente e vai ganhar territorialmente o jogo de você. Então, para eliminar as sobras, você precisa executar alguns encaixes, como aquele que eu mostrei para vocês do Camará, mas quando o jogo por dentro já estiver ocupado ou desocupado por alguma estratégia como aquela que eu mostrei para vocês, ele também utiliza muito esse encaixe por setor, tá? Então aqui vocês veem como um dos laterais saltou e foi fazer parte da linha de meio de campo, enquanto a linha de defesa ficou só com 4 homens, mesmo sendo inicialmente uma regra de ação de linha de 5, tá? Essa linha de 5 tem essa regra também de você compensar a linha de meio, tá bom? Aqui um exemplo do pressing, né? Vejam como a bola tá nesse atleta, né? E cada jogador que está fazendo a saída de bola do Nice está marcado por um atleta do Olympique. Ele vai dar a bola para trás, ele vai estimular o gatilho de pressão, que a gente chama, que é o quê? Um passe para trás ativa que a minha marcação alta se torne uma marcação mais pressionante, mais vigorosa, tá? E aí o Sampaoli compra essa ideia do gatilho de pressão, mas é geralmente um jogador, tá? Um ou dois jogadores que vão pressionar a zona da bola, tá? Vou pressionar o portador da bola, exatamente o portador da bola. Aqui a bola já chegou ao goleiro e ele tem essa linha de passe, esse jogador já parou de se preocupar com o goleiro e começa a correr lateralmente, justamente para dificultar a entrada desse passe por fora. A ideia é fazer o adversário jogar por dentro. Tá? E aí o adversário acaba, ó, vejam como é interessante, ele consegue fechar, esse jogador já está no meio do caminho aqui, já pronto para fazer uma abordagem a esse, caso a bola passe, só que o goleiro acaba perdendo a confiança de executar esse passe, a linha de passe é fechada antes do chute, e aí ele chuta para frente, a bola é abafada pela defesa do Olympique, tá? Então, assim, mostramos muita coisa, o vídeo ficou bem extenso, mas o que eu acho importante a gente abordar? Existem muitas diferenças entre o Sampaoli e o Vitor Pereira, tá? Ele pode não ser o cara que vai executar o estilo de jogo que a torcida do Flamengo mais amou, que na verdade o estilo de jogo não é o estilo de jogo, é o técnico, né? Que é o Jorge Jesus, e amou e ama com razão, mas ele pode executar um jogo plasticamente muito interessante, um jogo muito inteligente, né? E um jogo que já se provou vencedor no próprio Flamengo. Ele tem outras características interessantes comportamentais que casam com a torcida do Flamengo, como, por exemplo, ele ser muito enérgico à beira do campo. Ele não para de se movimentar à beira do campo, é um negócio até meio maluco, parece que ele corre tanto quanto os jogadores em campo, tá? Um outro ponto é que ele não é um cara paizão. Ele não costuma desistir de jogador, mas também não é raro a gente ver, digamos, alguns conflitos envolvendo ele e atletas. Então,
Pela primeira vez, o Flamengo contrata para o segundo semestre, né? Eu tenho falado muito sobre isso, trabalho de primeiro semestre, trabalho de segundo semestre no Flamengo, porque é muito pautado pelo ambiente, né? Os trabalhos de segundo semestre são mais estáveis, eles dependem menos da performance para ser mantidos, então a tendência é que ele termine o ano e não que ele seja demitido, mesmo que os resultados não sejam tão bons. E ele é o primeiro técnico que chega no segundo semestre e não é um paizão, né? Não adota um perfil de paizão. Ele não deve adotar esse perfil de paizão, porque esse não é o perfil dele. Então isso pode determinar uma mudança a médio prazo, tá? No Flamengo. Vamos entender se isso vai, de fato, determinar uma mudança de médio prazo. O ideal é que a diretoria possa bancá-lo no início, porque se não bancar, é possível que nesse início de trabalho haja oscilações, daqui a pouco o Jorge Jesus está livre, e aí vai cantar outra multa aí, né, no mercado e na conta bancária de alguém. Então, é basicamente isso, tá? Acho que o Sampaoli tem sim condição de executar um bom trabalho no Flamengo. Muito se fala sobre incompatibilidade no elenco, mas eu não vejo dessa forma, tá? Não vejo exatamente dessa forma. E acho que o Gabigol, por exemplo, que é um cara essencial, que ele participe do time para que as coisas deem certo, né? Seja do ambiente de torcida, seja do ambiente de vestiário. O comportamento dele, ele é um ídolo, mas o comportamento dele é difícil para um gestor de grupo. Ele é um cara que pode ser potencializado pelo sistema. O Gerson, que está muito mal nesse início de temporada, o Sampaoli conhece muito bem e tirou do Gerson a melhor performance da sua carreira, agora no Olympique de Marseille, mais recentemente. Então, também seria uma vantagem. Então, vamos aguardar. O Sampaoli não é um bagre, ele é um baita treinador e as coisas tendem a dar certo caso ele tenha paz, sossego e adesão e mobilização para trabalhar. Não se esquece da promoção, aproveita o curso Explorando o Jogo. E também tem uma outra oferta para te fazer. Membros do canal do Falso 9, membros do meu canal, têm acesso ao Telegram do canal, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Então, toda vez que o Flamengo joga, eu estou lá no Telegram mandando áudios táticos durante a partida. Se você tem interesse, se torna membro também na descrição do vídeo, a partir de R$5 por mês. Depois de se tornar membro, você vai na comunidade do canal e lá na comunidade você pode clicar e já cair direto lá no Telegram do canal. Tá bom, pessoal? Tô até com sede aqui, foi muito longo o vídeo, desculpa, mas é um assunto interessante, eu gosto de me aprofundar. Você pode assistir devagar e várias vezes. E é isso aí, tá bom? Muito, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, indica para geral aí se tu gostou do trabalho. E vamos crescer, que a gente tem que bater 50 mil até o fim do ano, tá bom? Vou fazer um cenário aqui quando bater 50 mil. Valeu!